Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem fala é Bill, é o Elton, popular Bill, de Tirana. Irmãos, eu tô com um texto aqui que se encontra em João, capítulo 7, a partir do versículo 37, que diz assim: No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Como diz para a mulher samaritana, ele disse aqui num dia solene, o último da festa, ele levanta, fica de pé, majestoso, glorioso. Mais embaixo aqui, irmãos, a gente vai ver. Fizeram um comercial dele que era muito difícil passar. Nosso Senhor Jesus. Porque o ser humano ele é muito levado pela aparência. Ele é levado pelo que dizem da pessoa. Dizia muito da pessoa de Jesus. Pessoas que a sociedade acreditava que era importante e falava muito de Jesus, mas falava de uma forma que sempre desdenhando do lugar, do pai carpinteiro, a mãe humilde, simples. Então, tinha aquele comercial todo de Jesus e como hoje também é difícil as pessoas aceitar Jesus como ele é, na simplicidade, na humildade, na bondade. Então, naquele tempo não foi diferente, porque as pessoas que falavam mal dele eram pessoas que, para o ser humano, eram muito importantes. Até de uma tribo que ele mesmo tinha, que o próprio Deus tinha estabelecido. Então, muito difícil para o ser humano com aquele comercial crer nele. Então, a gente vai ver mais embaixo da leitura. Ele falava do Espírito que devia vir receber. Aquele que havia crido. Nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus não fora glorificado. Alguns da multidão, alguns entre a multidão, ouvindo essa palavra, dizia: esse é verdadeiramente profeta. Tá vendo, irmão? Quando via a certeza dele, alguns diziam: esse verdadeiramente é profeta. Aí outros, dizia outros: é esse o Cristo? É esse o Cristo? Mas alguns diziam: não, vou ler de novo. É esse o Cristo. Outros diziam, né? Mas alguns diziam: porventura, pode o Cristo vir da Galileia? Pergunta. A Escritura não diz: o Cristo será da descendência de Davi? E virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram
ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Tá vendo, irmãos, o comercial como era? Todos os que viam em Jesus uma diferença, era taxado logo a mídia, fariseu, sacerdote, que sempre teve a mídia no meio da prosa. Quando eu digo mídia, eu digo assim, como comercial, né? Quando eles faziam esse comercial de Jesus, então, como é que a pessoa viu uma diferença em Jesus e já era taxado logo? Foi enganado, virou um bestão, virou um Zé Ruelo enganado por aquele outro. Então, olha que pesado. Perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fossem enganados? Algum dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso, creram nele? Vendo, irmão? Tipo assim, os importantes da terra deu ousadia a ele? Você está seguindo um Zé Ruela? Só porque ele fala diferente e você já foi enganado? É isso que o sistema tem para oferecer, irmão. É assim? É Jesus e mais alguma coisa hoje em dia? Então, alguns dos importantes, fariseus, os chefes, creram nele? Mas este povo, ó o comercial, este povo que não conhece a lei, são uns malditos. Então isso era corriqueiro entre eles, de deixar todo mundo olhando para Jesus e dizendo: mas se eu crer, eu sou um maldito. Porque esse Jesus aí que está parecendo ser filho de Deus, mas o chefe diga que quem crê nele é maldito. Olha que coisa complicada. Algum dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Olha. Mas este povo que não conhece a lei são uns malditos. Agora entra uma pessoa aqui, irmãos, que eu acho interessante pelo o tamanho dele, pelo que ele era, que é Nicodemos. Lembra dele lá atrás? Ele desceu do salto não, ainda não tinha descido ainda. Por ele ter muita influência, ele não desce totalmente do salto, vai de noite ter com Jesus. Então ele tem aquela prosa com Jesus. O que é que eu faço para herdar? Jesus disse: moço, tu tem que nascer de novo. Pode eu já sendo velho nascer? Aí Jesus replica. E eles têm aquela prosa, se não me engano, João 3. E Nicodemos sai perturbado dali. Aqui, quando está rolando essa prosa, Nicodemo entra de novo. Esse povo que não conhece lei são malditos. Agora Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhe: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Olha, irmão, até entre eles a questão era muito grande. Começou a concordar, o comercial rolava de novo: és tu também Galileu? Estude e verá que da Galileia não surge profeta. Jesus de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador. Irmãos, o que dizem de Jesus acerca de um comercial muito
bem feito, mostra um Jesus que as pessoas olhavam e diziam: moço, dentro de mim quer crer, mas diz que quem crê nele é maldito, porque quem crê é porque não conhece Escritura, lei. Porque para eles Jesus quebrava a lei, quando na verdade Jesus cumpriu toda a lei. O sistema tem esse poder, irmão. Muitos dias atrás, eu meditei muito no versículo. Há caminho que ao homem parece direito, mas os seus fins são os caminhos de morte. Então, irmãos, que os irmãos possam meditar nessa palavra. Quem é Jesus para você? É o que falam dele ou é o que você vê nele? Porque as multidões, quando cria nele, cria passando por cima do comercial horrível dele. A gente vai ver em várias questões, quando Jesus cura um homem cego de nascença, tinha toda essa questão. Toda hora chamava o homem. Os pais do homem, porque já tinham aquela ordem ali de quem apoiar Jesus ser excluído da sinagoga, os pais dele não queriam envolver no assunto. Só dizia assim: ó, nós sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Mas como vê, não sabemos não, ele tem idade. Pergunta a ele. Tá vendo, irmão? Era uma questão muito séria. Excluía. Hoje, por muito menos, é excluído dessas seitas, dessas denominações. Hoje se exclui, se não pagar um dízimo certo, já muitas denominações excluem. Outras se colocam no banco, coisa que eu nunca nem vi dizer que existia. Outras botam quase de castigo, quase como se fosse uma escola de criança. Então, que os irmãos possam ficar com Jesus, aquele que grita: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, se tem sede, vai nele. Não vai no que fala dele, não. Que os irmãos possam meditar muito nessa palavra, em nome do Senhor Jesus.